O nosso organismo tem um centro de controle chamado cérebro. E essa massa cinzenta, chamada massa encefálica, ela se divide em várias partes. Eu vou citar aqui os principais, né? E você deve fazer uma pesquisa maior para saber. Por exemplo, aí tem as numerações, né? Tem aqui, por exemplo, tem aqui, aqui, várias partes. São divisões que identificam as áreas cerebrais. Essas áreas são identificadas como: o 1 é o comportamento e emoção, o 2, movimentos coordenados, o 3, movimentos básicos, o 4 é o tato, o 5 a associação visual, o 6 é a visão, o 7 é equilíbrio e coordenação muscular, o 8 audição, o 9 é a fala. Você volta aqui e repara a numeração, certo? Muito fácil de identificar. Então, mas por que muitas vezes as pessoas dizem fulano é desequilibrado, fulano é isso, fulano é aquilo? É por causa disso aqui, ó. Os hormônios são substâncias produzidas, como o nome diz, pelas glândulas hormonais. E as glândulas hormonais se alimentam, tem como matéria principal e única para produzir a sua substância, os hormônios, a gordura vegetal. A palavra grega para hormônio é hormon e significa aquilo que excita, aquilo que faz acontecer, aquilo que produz movimentos, bem-estar, segurança. É porque com os hormônios o seu corpo funciona bem melhor. Então vamos para outra parte. O que as imagens revelam sobre o cérebro, né? Crianças, por exemplo, com imagens que mostram como os pequenos aprendem a ler e fazer contas, pode-se chegar a melhores métodos de aprendizado. Aqui embaixo tem, ao lado vemos o cérebro em 5 diferentes cidades. À medida que novas conexões neuronais vão sendo feitas, a massa cinzenta diminui. Na adolescência, o cérebro já maduro se reorganiza. Agora repare só o que é que acontece em nossos dias. O cérebro só está totalmente formado por volta dos 14 anos de idade, né? E o cérebro só está pronto para o aprendizado por volta dos 7 anos. Mas tem criança aí com 3, 4 anos, 5 anos, né, na escola. Então, vamos ver aqui. Adolescentes. Essa fase é fundamental para determinar as habilidades que o cérebro desenvolverá por toda a vida. As fibras nervosas que ligam o lado direito ao esquerdo do cérebro continuam a crescer até os 20 anos de idade. Essa estrutura responde pela inteligência e pela autoconsciência. Ou seja, se essas fibras não forem formadas até os 20 anos de idade, a criança que se torna adulta tem tudo para ser uma pessoa totalmente fora do controle normal de um ser humano. E é por isso que a gente tem tanta coisa errada nesse mundo. Os lobos temporais, área responsável pelas emoções e pelo desenvolvimento da linguagem, atinge seu máximo volume por volta dos 16 anos. Tem mais. Aqui
As regiões cerebrais responsáveis pelo aprendizado e desenvolvem mais rápido do que se imaginava até os 5 anos. É possível melhorar a performance das crianças pequenas com dificuldade de matemática, observando o grau de estimulação da área responsável pelos cálculos. Entre os 3 e os 6 anos, os cientistas notaram um crescimento na região frontal do cérebro especializada em organizar e planejar novos comportamentos. É quando a criança diz o seguinte, que entre os 3 anos e os 7 anos, a criança aprende muito, e muito do que ela aprende vai servir de base para muitas suas ações durante sua vida. Aqui tem os lobos parietais, que também integram a informação sensorial da visão, tato, audição e paladar. Ainda estão em formação na fase adolescente. Os lobos frontais crescem entre os 10 e os 12 anos. As conexões que não foram feitas até essa idade não serão estabelecidas nunca mais. Essa parte do cérebro é responsável pelo controle dos impulsos, pelos julgamentos e pelo temperamento. Aí você vai descobrir por que fulano é nervoso, por que fulano é assim, que é assado. Então, tá explicado, não é isso? Então você vê tudo isso aqui, ó. Você olhando essa foto, você vai ver o lobo frontal, o sulco lateral, o lobo temporal e assim por diante. Vamos para frente porque tem mais algumas coisas que a gente precisa estudar. Pesquisa da Universidade de Miami revela o envelhecimento. Mau funcionamento geral. Adoro interagir com pessoas mais velhas. A Bíblia cita Levítico 19:32, diz mais ou menos assim: diante do ancião tu te levantarás e honrará o ancião, né? Antigamente, cabelo branco era sinal de sabedoria, hoje é sinal apenas de velhice, nada mais. Então, tem aqui freio ao desenvolvimento. Você dá uma olhadinha aí, por favor, que eu vou colocar devagarzinho assim, que é para poder você ler tranquilamente. Esse é um assunto bastante importante e que deve ser visto com carinho, porque os futuros das crianças dependem das ações que são feitas hoje, e são os seus genitores que criam as crianças, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, é o que ensina a Bíblia. Nessas horas a mãe é fundamental e o pai deve ajudar. Educação da mãe. Leia, por favor, essa matéria. Devagarzinho, devagarzinho, que é para você compreender mais sobre o assunto. Em geral, é 1000 vezes melhor comer 2 bananas do que um prato de cuscuz. Certo? Aí diz, essa situação do que é mostrado aqui tem mudado pela atenção básica e vai melhorando cada dia mais. A Secretaria de Saúde estão fazendo um trabalho bom nessa parte. Descobertas recentes, o cérebro e o dinheiro. Veja o que é que acontece. Indecisão feminina. Efeito placebo. Insônia e depressão. Males do vício. E aí, vamos andando.
Então aqui você tem o mapa da íris, uma parte do mapa, 45% do mapa se refere aos problemas do ombro, passando pela tireoide para cima. Você vê aqui o que tem embaixo. Os problemas de ouvido, medula, alucinação, capacidade mental, sensibilidade, animação de vida, 5 sentidos, força do ego, fala aprendida, olho, habilidade mental, nariz, língua saborosa, cérebro sensório, cérebro fisiológico, cérebro motor, cérebro psicológico, tireoide, amígdalas, pescoço, ouvido, ombro, hipófise e pineal. Além da habilidade mental, você também encontra a capacidade mental. Aí o cérebro sensório, fisiológico, motor e psicológico. O sistema nervoso simpático, o aferente, aquele que conduz de fora para dentro, e o parasimpático, o eferente, que conduz de dentro para fora. Aí tem as outras partes, tal. Tá? Olhando aqui um pouquinho, você vai encontrar coisas que nós já falamos, né? E o principal alimento do cérebro é a glicose das gorduras vegetais, do colesterol HDL, que é o colesterol bom, aquele que prolonga a vida e também promove o prazer. Mas as pessoas ingerem principalmente gordura de origem animal, colesterol LDL, invertendo as ações na área da saúde. Veja abaixo como tudo piora. Comer alimento de origem animal de forma adequada não faz tanto mal. Então, veremos. Aqui nós temos o arco senil. É um sinal no cérebro que indica a velhice. E o responsável aqui pela foto, que é um médico, ele diz o seguinte: representa má circulação do cérebro, falência da memória e declínio da função cerebral. O bom é que isso aí não acontece assim rápido. São décadas e mais décadas, porque as pessoas têm épocas que bebem mais água, tem épocas que comem mais fruta, mais verduras, diminui a carne por algum motivo. Mas se todo mundo, como a criança nasce, a mãe não dá leite, aí dá leite de vaca, dá leite enlatado, essas coisas aí vão aumentando, né? Vão aumentando, quando chega uma certa idade, fica assim, né? Um azul cinzento. Repara a pupila da mesma cor, cinzenta, indica a deficiência da visão, certo? De original mesmo, na pupila, ficou essa parte aqui escura. Então, do pequeno arco senil, o colesterol da gordura animal, de origem animal, já tomou conta disso tudo, porque as pessoas comem manteiga, margarina, leite, queijo, requeijão e pouco se importa com a gordura vegetal. Tem gente que não come um abacate por preço nenhum, né? Não toma um leite de gergelim, não toma leite de amendoim, leite de castanha, nada disso. Aí vai ficando sem dessa forma. E aí chega no instante da vida, que é a dona arteriosclerose. Essa palavra vem do grego, significa artérias endurecidas. É ajudado pelo sal refinado e pelo açúcar. O açúcar envelhecedor, o sal refinado endurece as artérias, diminui o calibre, dificultando a circulação e provoca os infartos e AVC da vida. Todo mundo já foi jovem, os que chegaram à terceira idade. Já foi jovem, chegou à terceira idade numa boa situação e, como diz o pessoal, a vida continua. Leia isso aí, o que eu estou dizendo. E infelizmente o número de idosos no Brasil é uma coisa para japonês ver.
Hoje nós temos cerca de 14%, um número bastante inferior às grandes nações. Aqui dentro do Brasil tem uma parte lá no Rio Grande do Sul, no Vale Acari, que o número de idosos é de quase 30%, 29% e uma fração. Então eu quero que você faça um esforço, escreva sua história e não deixe seu livro em branco. Como eu sempre venho dizendo, a vida é fácil de viver, mas você tem que saber como. Tem muitos terapeutas por aí que podem lhe ajudar. E com certeza você vai encontrar um, certo?